diante dele a terra treme. Nome que é sobre todo nome, ele é quem vai fazer por mim que todo medo chegue ao fim. Como é grande o poder do nome de Jesus. Aqui na frente da igreja são... Bom dia. Está pegando aí 8 horas, praticamente 7h58. O almoço já está aqui no carro e não chegou ninguém ainda. Vamos esperar o pessoal chegar. Chegando o pessoal aí, o Everson, Renan. Chegaram pontualmente. Esse aqui vai para a aula da formatura, tá? Matheus também veio com eles, Yuri. Ótimo. São os primeiros a chegar. Vamos esperar um pouco mais. Bom dia, Tiagão. Qual a expectativa para o avanço missionário agora de manhã? Estamos aqui com os irmãos do Seminário Juvep para fazer um avanço missionário lá na região de Santa Terezinha, um povoado aqui da cidade de Pedras de Fogo. Vamos pregar o evangelho para aquele povo, um povo necessitado do amor de Deus, necessitado da palavra de Deus. Estamos aqui reunidos para ir lá levar para o amor de Deus. Amém. Subo da cama dele, sai de lá. Olha aqui, o resto é... Antes subiu o cara baixou e antes subiu, antes na vassoura e antes ficou lá riando. Tiago, cuidado aí, Tiago, com furto. Tiago botou o cabelo. Olha quem apareceu. O vendedor tá fresco. E aí? Manda um oi pra galera de Pedras de Fogo também. E aí, galera de Pedras de Fogo também. Tá todo mundo. E aí, galera, um oi aí. De boa. Deixa eu dar um zoom na galera ali do Dom. Cadê o Thiago, hein? É porque ele tá ajeitando o cabelo. Oi, ó. Tamo aí perto de você. Mas saiu. Estou. Bruno falou que ele... A hora. Ô, cara, eu nem entendi. Cadê o cabelo? Também é o cabelo cortado. Ah, mas deixa eu saber. Vou deixar nesse estado. Dá pra ir segurando a caixa? É, pode deixar isso. Irmão Zé, delegou o Tiago, que delegou. Já pode então, é. Vamos lá, né? Olha quem tá aqui. No aperreio danado. Ela disse que é PNT. Dia quente de sol, oi no calor do verão. Eu vou de chapéu de couro, com minha Bíblia na mão. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Eu vou pregar a sertão. Antes de descer, quero só dizer, todo mundo vai olhar pra gente o dia todo, tá? Então
vamos ter cuidado com as brincadeiras. Nós somos brincalhões, somos animados, nós vamos ter cuidado, moderação, sabendo que quem vai ver tudo que a gente vai fazer não é só o senhor e o colega não. Toda a região aqui vai ficar de olho, tá? E isso aqui é uma porta que a gente está abrindo, é o primeiro, talvez seja o primeiro contato, os primeiros. Não tem igreja aqui até onde eu sei. A igreja batista, lá onde funciona o seminário, né, Pedras de Fogo, está tentando alcançar aqui. E isso vai ser uma porta, vamos fazer os primeiros contatos. E, enfim, não sei se tem crentes aqui na região. Sabe dizer? Tem, né? Graças a Deus. Pronto, tem um grupo aqui da Assembleia de Deus. Então vamos descer com calma, com cautela, tá bom? E vamos ter um dia abençoado. Depois a gente vai, quando descer, vai orar, vou dar algumas instruções mais práticas, mas eu queria falar isso inicialmente, tá bom? Amém. Amém, vamos lá. Obrigado. Quantas pessoas tem por aqui, mais ou menos? Quantos moradores? Eu não faço ideia de quantas pessoas tem. Agora é uma comunidade bem grande, viu? É uma comunidade bem grande, porque eu acho que não se restringe só aqui a vila, né? Ela se abre mais, se espalha mais. Entendeu? Tem difícil acesso aqui em alguns lugares. Na outra vez que a gente fez, um aqui se converteu, né? Que não era dessa região, que é lá de Tabatinga, mas estava aqui no açude, tomando banho, né? Bebendo, né? E ele se converteu aqui nessa evangelização que a gente fez. E ele mora lá em Tabatinga. E hoje é uma congregação na casa dele. Nós estamos a quantos quilômetros do centro lá de Pedras de Fogo? Aproximadamente uns 30 quilômetros? 30 a 40? É bacana, é distante, né? Tá bom. Difícil acesso até por conta da estrada, que agora não tem. Ela não é completa por asfalto, né? Aham. 30 quilômetros. Nossa. Tá bom, vamos trabalhar, né? Amém. Nós estamos aqui na frente da escola municipal. Vamos aqui, Antônio Francisco da Silva. Estamos esperando o zelador vir abrir a escola. Então a gente está com o almoço aqui, esperando, caixa de som, pedestal. O irmão está ajeitando o violão lá embaixo. Estamos esperando aqui. Veja só como é o povoado, um povoado simples. Como o pessoal já disse, são uns 30 quilômetros daqui. Uma escola muito bonita, tá? O sol já está esquentando, são quase 9h40 da manhã. Pessoal conversando aqui. Vou mostrar uma coisinha que eles plantam aqui. Tá florescendo, tá coisa mais linda. Olha só. Plantação de abacaxi aqui. Nunca tinha visto abacaxi no pé. Criado na cidade. Muito bonitinho aqui. Tá bom? Veja só, que plantação grande de abacaxi. Daqui a pouco os alunos do seminário vão percorrer isso tudo aqui, se Deus quiser. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para não chorar. Aqui é a seminarista mais bonita que eu já vi. Olha ela aqui, cochilando, dormindo a bichinha. Tá dormindo, princesa? Acorda, Davi, para cumprir a missão. Acorda, Davi. Davi, 3 anos, aqui a bichinha vem sofrida, dormindo o caminho todo. A igreja às vezes tá assim, ó, dormindo. Tem que despertar para cumprir a missão. É verdade. Do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia,
Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, eita terra linda. Dá um tchauzinho pra câmera. É um vídeo, viu? Dá um tchau. Vai botar na internet, viu? Preocupada com a vida aí. Agora nós vamos almoçar, pessoal. Só chegou agora. Deixa eu ver se pega aqui. Não muito bem, né? 11h43. O pessoal tá com muita fome. Hora boa também, ó. Olha aí. A palavra do Senhor. Agora. Eu espero que ele esteja botando um prato de querem. Cadê querem? Ah, querem ver. Ó, aqui é a esposa de Adílio. Já tá aí? Eu vou rodear, vou rodear. Só tá vindo, se arrumando pra gente almoçar. Eu vou rodear pra cozinha pra mostrar ali perto lá. O cheiro tá bom, o cheiro tá bom. Tem direito a refrigerante, que tá mais acessível. Tá? Pois Jesus morreu também pelo sertão, pelo agreste, Leva a refrigerante lá pra fora. Pastor Adílio. Deixa que eu como sem lavar. O comedor é o mesmo. Quem te deu? Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme. Tá bravo, eu só dele. Vocês foram falar, olha. Aí, chamaram. Eu já tenho trabalho em tudo, né? Sobre a mesa. Ó, oi pra câmera, oi. Meu amigo, olha o estilo dele. Olha o estilo dela também. Meu amigo. Esse momento de hora do almoço, né, hora que a gente está junto, não está trabalhando no avanço, é importante demais, porque é um momento de comunhão também, faz parte, né? Geralmente a gente se encontra uma vez por semana, aos sábados, e a hora do almoço é muito curto, é um tempo muito curto que não dá muito para conversar e tal. Então quando a gente viaja, quando a gente vai para o avanço missionário, tem um tempo maior para isso também, no trajeto, né, na vinda e na volta, e também na hora do almoço a gente pode conversar um pouco mais, se conhecer um pouco mais, ver quem é mais esfomeado também. Então isso é muito bom, isso fortalece os vínculos, né? E nos ajuda, nos anima também na caminhada cristã. És meu rei, teu nome santo eu louvarei. Somos amplares, somos milhares de adoradores, toma o Brasil. Somos amplares, somos milhares de adoradores, toma o Brasil. Estamos aqui com o seminarista Gleidson. Gleidson, como é que foi o evangelismo hoje? E qual a situação do povoado aqui de Santa Terezinha? A Santa Terezinha, essa comunidade aqui, é uma comunidade de mais ou menos umas 150 famílias, e essa comunidade está sofrendo um pouco com um problema hidráulico.
aconteceu um pequeno problema que ainda não foi solucionado, mas as casas em que nós chegávamos, nós constatávamos que os depósitos estavam vazios. E aí, nesse momento em que constatávamos isso, nós aplicávamos a palavra do Senhor e tentávamos conciliar a necessidade de água que essa comunidade está vivendo com a necessidade da água espiritual que todo ser humano possui. Então foi uma experiência muito positiva e muito abençoadora para todos nós. Tá bom. Quais são os planos para alcançar esse povoado aqui? Porque a sua igreja está envolvida, né, nesse projeto, a Igreja Batista de Pedra de Fogo. Como é que você espera alcançar esse pessoal aqui? Nós temos orado e pedindo a orientação do Senhor para que esse seja um campo onde nós possamos, assim, plantar uma igreja, tendo em vista que o Reino de Deus já está chegando com esse trabalho. Então agora, dependendo da resposta que o Senhor vai nos dar, a gente pretende assim com isso plantar uma igreja para agregar e receber essas pessoas que estarão recebendo Cristo em seus corações. Amém. Muito obrigado. Por nada. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Golgotá, para dar a sua vida por mim, não por amor. O céu não é Estamos aqui agora com a seminarista Elisama. Elisama, como é que foi a experiência de evangelização hoje aqui em Santa Terezinha? É sempre bom poder falar do amor de Deus para as pessoas e estamos em um local que é difícil a evangelização, pois é uma comunidade muito católica. E na primeira casa que a equipe foi, a senhora abriu a porta, confirmou que estaria conosco no culto à tarde, mas ela disse que já tinha Jesus no coração, que aceitava Jesus todos os dias e que quando ela morresse, Deus colocasse ela em onde Ele quisesse. E nós tentamos desconstruir, conversando, mostrando a palavra de Deus, mostrando a verdade da Bíblia. Foi uma experiência enriquecedora, porque até então eu nunca tinha tido um contato de evangelismo com uma pessoa muito católica, e conversar com essa senhora me trouxe experiência. Nas outras casas que nós fomos, nós não fomos recebidos dentro de casa, as pessoas não abriram a porta. Fomos em um estabelecimento, a moça que atendia nos recebeu bem, foi muito educada, porém não confessou Jesus como seu Salvador porque disse que ainda não era o momento, ainda não sentia esse chamado. E eu voltei conversando com a equipe dizendo que necessitamos voltar aqui. Esse é o primeiro avanço, mas necessitamos vir mais vezes, falar de Jesus mais vezes, explicar melhor, ganhar confiança e a amizade do pessoal aqui da região. Mas, para a glória de Deus, foi uma bênção. Tá bom. E, pessoalmente, para você, gostaria de falar mais alguma coisa? Como foi para você impactante? Ou teve alguma coisa que marcou no dia de hoje? Conversar com essa senhora, que era bastante católica, foi enriquecedor, porque a gente começa a conviver com o que eles acreditam e quando isso traz experiência para uma próxima vez que a gente for conversar com um católico, a gente já vai ter uma base do que eles creem, do que eles sabem, então isso já vai dar a gente mais base bíblica para a gente estudar, para a gente se preparar melhor, para, com a sabedoria de Deus, desconstruir isso que o catolicismo prega. Tá bom, Elisama, muito obrigado, Deus te abençoe. Amém.
Estamos aqui com o pastor Davidson, ele é pastor da Igreja Batista em Pedra de Fogo e a extensão do seminário da Juvep tem funcionado lá na igreja onde ele é pastor. Pastor, é muito bom estar com o senhor aqui e os irmãos neste primeiro avanço missionário da Juvep, e gostaria que o senhor falasse como tem sido a experiência aqui no dia de hoje. Esse dia tem sido um dia muito especial aqui nessa comunidade. Essa comunidade é uma comunidade muito carente do Evangelho. Há 3 anos nós viemos aqui com nossa igreja e fizemos um avanço missionário onde se converteu uma pessoa, mas para nossa surpresa essa pessoa não era aqui da localidade, era de um povoado vizinho. Mas mesmo assim, nesse povoado, a partir dessa pessoa que ganhamos para Cristo, está estabelecida lá uma congregação com mais de 20 irmãos que professam a fé. A filha dele, Davi. Em Cristo Jesus. E hoje, depois de 3 anos dessa parceria com a Juvep, nós temos a oportunidade de voltar. Essa localidade é uma localidade muito católica. Há uma festa muito tradicional aqui de Santa Terezinha, onde se mobiliza os católicos não só aqui da localidade, mas de toda a zona rural de Pedra de Fogo. É uma festa tradicional e o povoado aqui tem como igreja só a Igreja Católica. E nesse dia, mais uma vez a Igreja Evangélica, juntamente com os seminaristas da Juvep, tem a oportunidade de vir aqui anunciar o Evangelho de Cristo e cumprir a missão. E isso tem sido muito interessante. As pessoas percebemos que estão sedentas pelo Evangelho, e tem sido muito proveitoso. E em relação à parceria com a Juvep, no seminário funcionar nas instalações da sua igreja, como tem sido isso? Tem sido proveitoso? A parceria com a Juvep, na verdade, para nós, tem sido muito proveitoso. Os nossos membros, os nossos líderes, porque o pessoal que está estudando o seminário são mais líderes de departamentos, são ovelhas estratégicas que a gente tem despertado para o estudo da teologia, para se preparar melhor. São líderes de congregações, de evangelização, de jovens, e tem sido muito proveitoso. Temos visto um crescimento muito interessante com relação aos nossos irmãos a partir dessa parceria. Ok, pastor, obrigado, que Deus o abençoe. Ok, estou aqui agora com o pastor Marcos, que é este de óculos, e o pastor Adílio. Ambos são alunos, são seminaristas aqui da extensão em Pedras de Fogo. Estamos juntos aqui no primeiro avanço missionário em Santa Terezinha. Pastores, é um prazer tê-los aqui, tê-los no nosso seminário. Queria que vocês falassem um pouco sobre tanto o avanço missionário como o curso como um todo. Como é que tem sido para vocês? O avanço missionário, começar por ele, que nós estamos aqui, para nós foi muito bom. Hoje, em pleno feriado, em um lugar como esse, que estamos diante de um povo que tem a cultura católica predominante, para nós foi muito importante. Eu digo isso pela experiência que eu tive na casa. Passei mais ou menos 1 hora e 23 minutos com a equipe que estava comigo. E lá nós pudemos conversar com um casal de idosos que falaram da sua fé católica. E quando nós começamos a falar de Jesus, mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles se alegraram, a tal ponto de mandar nós entrarmos na sua casa, sentar com eles e passar essa hora de exposição do Evangelho. E a experiência com a Missão Juvep lá em Pedra de Fogo, na sala de aula, para nós tem sido um marco, pois depois que nós começamos a estudar na Missão Juvep, a conhecer os professores, a exposição das matérias, para mim principalmente, mudou a minha visão de ver mais a Deus, de ver a obra de Deus, e tem sido muito proveitoso. Quero até aproveitar e agradecer a Deus pela Missão Juvep em Pedra de Fogo. Pastor Marcos, quer falar alguma coisa?
A Cadu já falou quase tudo. Mas rapaz... É uma coisa que percebemos aqui nesse avanço missionário, mesmo as pessoas sendo dominadas pela cultura católica, mas foram muito receptivas. E isso a gente vê como um bom sinal de um trabalho aqui forte, futuramente. E com relação à Juvep, o curso, no início, quando eu fui convidado, o pastor Davis deu uma palavra, convidou, e devido a muitas histórias, muitas coisas de seminário teológico, eu fiquei meio assim, mas Davis garantiu que a Juvep tem sido de ponta e de muito respeito, de muito profissionalismo dos professores, porque isso é muito importante numa formação de um obreiro, é muito importante para a gente, numa história tão difícil, num momento tão difícil que estamos vivendo agora, da questão do Evangelho. Eu agradeço a Deus pela seriedade, pelo comprometimento e pela cobrança que tem também sobre nós. Eu acho isso muito interessante e, de uma certa forma, a gente tem levado para os irmãos que estamos aprendendo e a gente está vivendo um novo tempo, um tempo de olhar o Evangelho, de olhar para Cristo de uma forma muito séria, não com a visão de termos uma igreja com o meu CPF, com o meu CNPJ, mas de lutar pelo reino. E a Juvep, nessa linha, ela tem nos preparado de uma forma muito exemplar. Eu agradeço a Deus também por isso. Amém. Glória a Deus, então. Muito obrigado, pastores. Isso no nosso dia a dia, e falamos do amor de Cristo para as pessoas no nosso dia a dia, mas a gente talvez nunca tenha tido a oportunidade de sairmos como alunos, estudantes, e colocar em prática aquilo que estivemos aprendendo em sala de aula. Os desafios foram gigantescos. Desafio no sentido de, por exemplo, você precisar falar em uma linguagem ou de maneira que as pessoas que estavam te ouvindo compreendam. Então, de maneira que os termos que aprendemos em sala de aula, os termos que normalmente utilizamos, inclusive na igreja, teve que dar lugar a termos mais simples e mais fáceis dos ouvintes compreenderem. Então, eu louvo a Deus. Durante 1h30 estivemos em uma casa, em uma única casa, onde reunimos o marido, a esposa e o irmão da esposa, e eles muito atentamente ouviram a palavra de Deus. Eles são religiosos, são católicos, e aí a gente tentou desconstruir um pouco, primeiro, a visão de igreja que eles tinham, talvez pensando que salvação só há através da igreja, e nós fizemos ver que a salvação ela é através de Jesus Cristo. E aí falamos da necessidade de que eles tinham de se renderem ao senhorio de Cristo. Eles ouviram atentamente, fizemos o apelo, oramos na casa, eles abriram a oportunidade para a gente poder orar por um familiar que estava enfermo, e foi muito abençoador. Em ocasiões como essa, a gente pensa que a gente é só canal de bênção, mas muitas vezes nós somos ministrados também ao nosso coração. Ao ver, ao enxergar, ao perceber que à nossa volta, não tão distante de nós, existem pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Cristo, ou tenham ouvido o Evangelho de forma deturpada. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade e por esse privilégio. Vou ficar por aqui porque se eu me estender mais, eu talvez não permita que ninguém mais fale, como aconteceu lá na casa do que nós estávamos. Fomos em 3, eu,
o Ilma, pastor Adílio, e assim nós estivemos dividindo lá as atividades, os momentos. Muito obrigado. Vai ter palmas? Amém. Não, pode falar. Depois eu corto. Esse é o primo de Agenor Duque. A gente viu, o nome do casal era Seu João, como é o nome da mulher? Dona Elza. E o irmão dela, Pedro. E eles ouviram atentamente. E eles falaram, né, Gleison, que eram católicos, falaram que expuseram para nós a questão da familiar que estava enferma. E falaram que tinha gente orando e pediram oração para aquele momento, mas antes de orar foi preciso falar primeiro de Jesus, mostrar que de fato Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Falamos sobre céu, sobre inferno, porque tivemos 1h30 mais ou menos e foi um tempo preciso para poder conversar. E podemos ouvir eles sempre dialogando com a gente lá na casa. E foi tão interessante também que depois que o seu João, Dona Elza começou a conversar, chegou Pedro, e Pedro chegou bem interagindo, perguntando, compartilhando algumas situações, falou que metade da família eram cristã e outra metade não. E nós esperamos ele estar conosco daqui a pouco. Alguns deles se comprometeram de estar conosco, porque quando o irmão Gleison fez o convite, a gente olhou assim, o interessante é que só um respondeu, todos. Agora não é o tempo ainda, mas a gente crê que a semente foi plantada. E que não só de hoje, mas como o pastor David já falou que esteve aqui há 3 anos atrás, hoje estamos aqui mais uma vez. E eu perguntava a Dona Elza e a seu João se quando viéssemos por aqui novamente, se eles permitiam que a gente fosse lá. E eles disseram que as portas estão abertas. E eu creio que de fato as portas se abriram. Amém. Glória a Deus. Quem gostaria de falar mais? Porque você está no grupo aí já fecha o negócio. Eles já falaram tudo, né? Ok. Mas nós queremos ressaltar que louvamos a Deus pela oportunidade de conhecer aquela família e de ver o quanto eles estavam atentos e satisfeitos, né? Eles estavam muito satisfeitos em ouvir a palavra de Deus. Então, em alguns momentos eles estavam agradecendo, dizendo, mas que palavra maravilhosa, que visita agradável em ouvir essas palavras que vêm da parte de Deus. E ali compartilhamos o Evangelho, desde a criação até de forma sistemática. Sim, desde a criação até pós-vida, a volta do Senhor. E o Senhor nos deu a oportunidade de conversarmos e falarmos acerca do Evangelho. Nós louvamos a Deus. Amém. Amém. Quem gostaria de falar mais? Próximo grupo. Você, Isabel? O próximo grupo é Isabel agora. Isabel. Dá pra eu sento aqui mesmo, né? Obrigado, desculpa. Eu não sou não, eu sou teólogo. Saúde, irmãos, papai do Senhor. A gente teve o privilégio de entrar em uma casa, porque a gente passou um tempo, da hora que a gente saiu, acho que a gente passou umas 3 horas lá, não? 1h30, não, umas 2 horas, que a gente só conseguiu entrar nessa casa. O nome da mulher que nos recebeu é Dona Lucilene. Ela foi muito atenciosa, nos convidou para entrar, estava aberta a ouvir o que a gente tinha para falar. Falamos do amor de Deus, compartilhamos alguns versículos da parte do Senhor. E no meio da conversa, a gente testemunhou para ela, né? Contou algumas coisas que Deus tinha feito nas nossas vidas, desde o momento que decidimos aceitar Jesus, a ouvir a voz do Senhor. E para nossa surpresa, ela testemunhou para nós, né? Ela falou que já tinha sido evangélica, que estava afastada, e ela deu um breve testemunho do que Deus tinha feito na vida dela, que ela era uma mulher de muita fé, que ela orava muito, buscava muito ao Senhor, e que teve um momento da vida dela que ela passou 16 anos sofrendo com um problema, e que chegou o tempo do Senhor
ouvir as orações dela. E ela, a gente compartilhou das nossas vidas, compartilhando da palavra do Senhor. Ela ouviu muito emocionada, né, tudo que a gente falou. Se emocionou muito com o testemunho de Tiago, né? E ali a gente pediu permissão para orar por ela. Ela disse que gostava muito, né? A gente perguntou se estaria incomodando, se ela tinha algo a fazer, e ela disse que não. Disse que a gente poderia ficar, que ela gostava muito de ouvir, que ela gostava muito que orasse por ela. No momento ela ficou um pouco calada logo no início, mas depois ela se soltou, começou a falar do que Deus tinha feito na vida dela, que já tinha sido evangélica. Eu perguntei se ela frequentava alguma igreja. Ela disse que frequentava, às vezes ia para a igreja católica. No final a gente pediu para orar por ela, ela permitiu, a gente fez o convite. Perguntou se ela queria voltar para Jesus, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Ela disse que queria, né? Mas depois ela fez não agora. Mas ela entendeu, né, os planos de Deus para a vida dela. E a gente fez o convite e a gente espera que ela venha de 3 horas da tarde. Mas eu acredito que a semente foi plantada e que Deus está fazendo crescer no coração dela. Amém. Amém, irmãos. Mais algum irmão gostaria de compartilhar? Priscila. Saímos eu, o Everson, Jones e Jacques chegou depois. E a gente ficou com essa rua aqui, essa daqui da escola mesmo. E a primeira casa que nós entramos foi a primeira casa da rua. Nós batemos e eu estava um pouco incomodada por conta do horário. Porque eu sei que a realidade da zona rural é diferente da área urbana, que as pessoas fazem e gostam muito de fazer suas ocupações. Mas mesmo assim nós batemos e estávamos sentindo o cheirinho da comida. A senhora foi lá, desligou e veio nos atender. E no decorrer da conversa nós descobrimos que ela era catequista. E a gente foi falando, todos nós estamos falando de acordo já com o que ela sabia da Bíblia, com o que ela tinha da Bíblia. E falamos, e ela falou também, interagiu, até o momento que ela perguntou quem tinha mando a gente lá, que igreja a gente era. E a gente disse, aí a gente começou a se apresentar por igreja. Até então a gente tinha se apresentado como seminarista, e a gente se apresentou por igreja. E ela perguntou até se a gente era da Universal. Eu disse que não, acho que pelas igrejas que vão fazendo o trabalho. Mas eu achei interessante quem mandou vocês aqui. A gente disse que não, que veio porque quis vir, e conversamos com ela, fizemos o convite para o culto. Tanto eu quanto o pessoal, a gente não achou tão oportuno a questão do convite do apelo, né? Por conta do histórico e da barreira que havia ainda. Mas o Everson ainda falou sobre céu, perguntou se ela tinha certeza da salvação, e ela disse que sim. E ele perguntou por quê. E ela começou a dizer que era porque ela era uma pessoa boa, ela ia à igreja, ela fazia as coisas certas. E aí foi onde a gente entrou com os textos, dizendo que não era pelas obras, mas pela graça. E depois de um tempo encerramos a conversa convidando, na certeza que ela venha. Amém. Amém. A gente foi na casa da vizinha, também era família. Também falamos do amor de Deus, demos o plano de salvação todo, dissemos o quanto nós éramos carentes de Deus e convidamos também para o culto. E na terceira casa, que foi a que mais nos chamou a atenção, acredito que impactou a vida de todos que estavam, quando a gente chegou, eu percebi que a senhora estava muito atarefada e eu perguntei, você está ocupada? Ela disse, estou. Aí eu apresentei a gente como cristão, disse que não ia tomar o tempo dela, mas que queria fazer um convite para o culto agora da tarde. Ela disse, olha, eu vou ser sincera com você, eu não vou não. Aí eu já quase morro lá, né? Eu não vou não, porque eu sou católica e quando eu convido
quando vocês convidam a gente católico para ir, a gente vai, mas quando a gente convida vocês para ir para a igreja da gente, a gente não vai. E eu, Jesus do céu, e agora? O que é que vai ser? E todo mundo, eu acredito que ficou, Espírito Santo, vem cá, vem cá. E ela começou a falar e a fazer aquele desabafo, e eu disse que ela estava certa, de fato, não era muito comum a frequência na igreja e tal. Aí eu pedindo a Deus uma palavra, eu inventei de ler o Salmo 115. Eu disse, agora ou vai ou racha. Ou ela me expulsa aqui a pontapé, ou ela vai. Aí li falando sobre ídolos, sobre idolatria, e falei para ela porque ela tinha dito que já tinha ido em igreja evangélica e que era a mesma coisa, era o mesmo Deus, era a mesma coisa. Eu disse, pois é, a senhora percebe que é a mesma coisa, mas quando a gente vai para a sua, não é a mesma coisa. Aí eu ressaltei a questão da idolatria e tal. Aí ela concordou. Eu concordo com você. Ela se desarmou. Ela se desarmou e disse que concordava e que não era para adorar santo, que não adorava, e que aí depois ela disse que intercedia, e a gente foi e começou o debate com alguns textos. Mas resumindo, aquela mulher que estava tão dura, tão áspera, tão agressiva, terminou chorando no final da conversa, ela dizendo que a gente fizesse uma coisa por ela, orasse por ela, orasse pela família dela. A gente entrou, orou, se abraçou no final, e eu disse, olha, eu sei das suas convicções, mas o convite ainda está de pé, viu? Estou orando para que ela venha. Eu achei muito lindo porque ela com toda aquela dureza, né, no coração dela, mas depois ela no finalzinho ela disse que se Deus falasse com ela, se ela estaria no lugar errado, né? Talvez um dia ela entraria na igreja evangélica, se tornaria um cristã. Eu achei muito lindo a agir do Espírito Santo, porque ela chegou com a dureza, ela chegou logo botando uma grande barreira, né? Já nos expulsando, bem dizer. E ali a gente começou a conversar e achei muito lindo, até a forma de Priscila, a forma simpática, aquela boa, aquela paciência. E aqui dali foi impactando ela, e é uma mulher que chegou dura, que estava quase mandando a gente embora, terminou chorando, nos abraçou, pediu oração e a gente ficou até naquela dúvida, achando, acreditando que ela vai vir, né? Pela forma que a gente saiu de lá e deixou ela, do jeito que ela estava, né? E eu louvo muito a Deus, fiquei muito feliz com isso. Amém, irmãos. Mais alguém gostaria de falar? Gostaria só de falar que aconteceu conosco. Saiu eu, o diácono Ronaldo, Alisson e Elisandro. Aí a gente entrou numa casa e achou muito interessante, né? E tinha um senhor. E todas as casas que a gente entrava, a gente falava de eternidade, né? Perguntava sobre a eternidade, se a pessoa, o que sabia de eternidade, como é que era após a morte, né? Para onde eles iam. E a maioria não sabia, né? Não tinha certeza de para onde iam, né? E a gente falando com esse homem, foi interessante e achei engraçado no final. E a gente começamos a perguntar a ele sobre a eternidade, se ele tinha certeza, né, da salvação, se ele sabia para onde ia após a morte, porque eu falava para ele que a gente aqui estamos passando, né, é uma temporada aqui neste mundo, e um dia iremos para a eternidade, e ele não tinha certeza, e no início eu perguntei a ele qual era a crença dele, e ele disse, você é católico, ele revelou que era. Enfim, foi aquela conversa grande, falamos do plano de salvação, falamos, né, de eternidade, falamos como alcançar a salvação, que era por meio de Jesus, né, pelo sangue de Jesus. E no final, quando a gente foi o diácono, Ronaldo, que fez o convite a ele disse, não, eu já sou crente, eu sou da Assembleia de Deus. Aí ele disse, poxa, mas ele me perguntou no final. Eu digo, poxa, mas você não tem certeza de salvação? Aí ele disse, não, é o que eu queria testar você. Eu achei
engraçado demais. Ele disse que iria testar a gente. Queria testar a gente. Aí, Vocês passaram no teste? Passou, Ronaldo? Passamos no teste, até porque eu falei para ele, se o senhor disse que é evangélico, disse que é da Assembleia de Deus, o senhor devia ter certeza de salvação. O senhor me diz agora que não tem certeza de salvação e disse que é evangélico, como é que pode ser isso? Eu não entendo. Então não diga isso outra vez a ninguém. Toda vez que a pessoa pergunta se você tem certeza de salvação, diga que tem, porque isso é evangélico. E aí a gente foi embora, mas creio que a gente passou no teste. Deveria ter dito, a gente passou no teste, mas o senhor não. Isso não vai ser. É verdade, né? Amém. Na verdade, eu não vou mentir. Para mim, para Renan e para Mateus, é sempre mais uma oportunidade, sabe? Falar, chegar nas ruas e falar dele. A gente encontra dois jovens, né? Primeiro a gente vê as dúvidas, as incertezas que eles têm, de não saber quem é Cristo, de não saber quem é a salvação. Renan falou sobre Cristo, a salvação, Mateus deu o testemunho dele. E a gente sentiu que eles de cabeça baixa, não foi não. Eles ficaram pensando, porque na verdade, quando a gente sai, quando encontra mais jovens, eles vivem dúvidas. Eles, na verdade, você fala de Cristo, mas eles não têm a certeza do que é eternidade. A gente abordou exatamente o que o Moisés estava falando sobre a eternidade. E com o tempo a gente foi conversando com eles, e ele entendeu. A gente crê que a semente foi plantada, mas quando a gente abordou temas que pegam o mundo, né, a juventude dele, a gente sentiu que tocou. Mas quando a gente falava que Cristo era o caminho que levava a vida, que essa era a vida eterna, que era em Cristo Jesus, aquilo foi entrando no coração dele. Basicamente, as três pessoas que a gente abordou, Renan falou com os homens, não, nessa frente, e eu abordei o Senhor, e eu senti que ele estava triste, cansado, sobrecarregado. Me lembrei de Mateus 28, e eu senti que aquilo que ele estava passando na vida dele, na família, estava sobrecarregando a família, ele e ele próprio, e a gente chama ele Mateus para orar pela vida dele. Na verdade, é sempre um desafio, pai, porque falar de Cristo às pessoas e mostrar o pecado e ao mesmo tempo o arrependimento faz com que eles entendam realmente o que é a salvação. E a gente crê que a semente foi plantada. E eu vejo que tudo isso é gratificante para mim também, porque nós nunca saímos assim para evangelizar, né? Uma vida assim tão grande, povoada desse jeito. E eu nunca evangelizei assim, tantos homens ao mesmo tempo. E como o Renan falou, mais à frente abordamos, eu tenho uns 6 a 7 homens. E ela falava, Renan, vamos lá? E eu olhava assim, aquele alvoroço, todo mundo comentando, sabe como o mundo começa a conversar, né? Às vezes com o mundo, né? E eu chegou todo mundo junto lá, nos apresentando como seminarista, e pedi um pouco da atenção deles. Alguns se afastaram, correram tudinho ali, e eu comecei a mostrar para eles, falar para eles sobre a questão da salvação. E nesse momento a gente vê que todo mundo se cala. Porque, como eu falou, tem cristão que não sabe de fato se ele é salvo ou não é, né? E as pessoas que a gente vê assim no mundo se encontram da mesma maneira. E quando eu comecei a abordar para ele ali o tema sobre salvação, que só veio por Jesus Cristo, eu testemunhei um pouco daquilo que Deus fez descer na minha vida. E daí por diante alguns começaram a falar, começaram a dizer que realmente eles necessitavam de Cristo, eles tinham que vir para a igreja, deveriam conhecer mais a esse evangelho. E para mim isso foi gratificante, porque em meio a tudo isso, quando veio aqueles outros, todo aquele alvoroço, eles pararam um pouquinho para poder ouvir falar de Jesus. E eu confesso que para mim foi algo que não tem explicação. Parece que Deus ali foi tão real, que eu me emocionei, comecei a sentir arrepios, e eu perguntei se podia orar por eles. E todos eles concordaram, e ali começamos a orar naquele momento ali, e eu confesso que depois que voltamos, eu fiquei observando eles ali naquele momento ainda. E todo aquele alvoroço, aquele tumulto, eles começaram a nos observar, e aquilo acabou.
Então, para mim, foi gratificante, porque eu comecei a falar para ele que só Jesus Cristo traz a verdadeira paz que nós necessitamos, que nós precisamos. E eles concordaram com isso aí, começaram a observar que realmente sem Cristo não há paz. Sem Jesus Cristo não há salvação. Não tem como o homem viver sem Jesus Cristo. Eu fiz um convite para ele vir para cá e estamos aguardando, assim como todos convidamos, né? Para vir para cá, estamos aguardando da mesma forma. A gente nota que aqui é uma comunidade bastante carente, porque a gente vê pelas expressão das pessoas que para eles é muito difícil contato com o Cristo. Logo na igreja daqueles 2 jogos que a gente encontramos no meio, um deles até eu perguntei assim, quem é Cristo para você? E ele disse 2 coisas interessantes. Ele disse, para mim ele é Deus e é Salvador. E depois eu perguntei a ele, de onde você tem essa ideia? Como você tem contato com Cristo? Ele fez, não, minha tia ela é cristã, ela fala de Cristo para mim. E eu perguntei assim, você participa de alguma coisa assim, alguma coisa com Cristo aqui? Ele fez assim, não, acho que eu vou para a missa. Então eu vim dessa igreja católica que tem que perto. Eu apenas disse a ele, não, continue indo, porque para mim não importava qual era a igreja, porque eu não tenho tempo cristão aqui. E se um dia o Espírito Santo tocar seu coração, ele vai saber o verdadeiro evangelho, ele vai conhecer. Porque temos aqui, por exemplo, o irmão José, ele era católico. Quando Cristo tocou nele de verdade, ele viu que ali não era a doutrina correta para ele, ele saiu. E eu fiquei muito motivado com a situação da localidade, porque eles são muito carentes mesmo de Cristo. E como o pastor David estava dizendo, uma grande ideia seria implantar realmente uma igreja cristã aqui. Porque a gente sente a necessidade de que esse povo tem de conhecer a Cristo. A falta que Cristo faz para essa comunidade. E que seria uma ótima esse pessoal começar a conviver, a comungar juntos, porque a gente sente que eles querem conhecer a Cristo, a gente sente que eles querem se chegar a Cristo, mas é mesmo falta de oportunidade mesmo. E acredito até que se existem muito poucos cristãos aqui, eu acho que esse mesmo cristão deveria chegar para eles entregar essa palavra de conformidade, saber que o Evangelho realmente é isso, saber que você tem a segunda chance, saber que Cristo ama você independente do que você é, independente se você está afastado ou não da cidade, se você trabalha no rural. E foi a posição do jovem, olha, Jesus te ama independente do lugar onde você esteja. E foi um contato muito bom que a gente teve aqui hoje, foi algo realmente motivante. E assim, eu acho que é uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida, como o Renan estava dizendo. Vocês podem até esquecer desse momento aqui agora, mas assim, futuramente quando vocês estiverem, sei lá, casado ou lá na frente, se vocês for fazer alguma coisa, vocês vão lembrar que um dia alguém falou de Cristo para vocês, vão lembrar que Cristo foi importante na vida de vocês, ou que vão continuar sendo. Assim, foi algo que eu realmente não vou esquecer no dia de hoje, foi muito pouco tempo assim, que a gente pregou, acho que a gente pregou as 3 para 4 vezes assim, mas foram contatos bastante interessantes com aquelas pessoas, porque a gente via de fato que são pessoas que carecem realmente de Cristo. Pastor, Na primeira casa que a gente entrou, a gente começou a conversar, ler o versículo, né? Começou a falar sobre o amor de Deus na vida daquela mulher. E a gente chegou no ponto que a gente teve de pedir para. A gente já tinha falado muitas coisas já para ela. Eu falei para ela, a gente quer ouvir você também, a gente quer ouvir o que você tem para falar. Todos nós passamos por dificuldades. E eu percebi que ela disse, não, tá tudo bem, mas eu sabia que não estava. Ela disse, deixa eu lhe contar um pouco da minha história. E foi aí que eu comecei a contar meu testemunho. Falei para ela que eu usava droga, que eu bebia, isso com 11 anos, de 11, 13 anos, nessa faixa, de 11 a 13. Bebia, saía por aí, vinha até aqui nessa localidade mesmo, beber, no vídeo que tinha embaixo, tem uns bares aqui mesmo. E eu percebi que ela já foi se abrindo, depois que eu contei meu testemunho, ela começou a dialogar com a gente, começou a falar do que ela tinha passado com a família dela, junto com o que ela tinha passado com os familiares dela, com os filhos dela, com o marido dela, ela tinha se separado, porque o marido dela bebia muito, e ela tinha sido evangélica antes, ela falava que mesmo desviada, hoje ainda pedia a Deus para Deus mudar a situação dela. E eu falava para ela que é isso mesmo, a gente tem que orar, tem que pedir a Deus, tem que
se lançar aos pés deles. Eu falava pra ela sobre, eu tenho um pai também que ele bebe muito, eu falava pra ela que desde o dia que eu me converti, faz 3 anos ou mais 3 anos que eu oro pelo meu pai. No início eu orava, Senhor, eu quero muito que o Senhor transforme o meu pai, eu quero que o Senhor mude ele, eu quero que o Senhor transforme. Mas eu fui aprendendo no decorrer da minha caminhada cristã que tudo não é feito na hora que eu quero, no tempo que eu quero. É sempre na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E eu falava para ela que tudo que aconteceu na vida dela foi para que ela pudesse conhecer mais a Deus. Eu falei até também sobre a vida de Jó, como um irmão já tinha contado, já tinha lido o texto para ela de Jó. E eu comecei a falar para ela, tipo, por que Jó sofreu tanto? A Bíblia fala que Jó era um homem justo, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem que era temente a Deus. E por que aconteceu tudo que Jó passou, sofrimento, perdeu seus filhos, perdeu seu gado, sua saúde, aquela tristeza tremenda que Jó passou. E quando chega no fim do livro de Jó, já vai falar que ele conhecia o Senhor, conhecia Deus só de ouvir. Agora os olhos dele via Deus. Então é interessante que isso era a comunhão que Deus tinha com Jó. Era um relacionamento que Deus queria ter com Jó. Foi preciso Jó passar por tudo isso, mas com a finalidade de conhecer mais a Deus, de ter intimidade com Deus. E era isso que eu falava para ela nessa manhã, né? Tipo, que Deus quer ter um relacionamento com você. Ela falava que ela nunca tinha abandonado os filhos dela, apesar de tudo que ela passou, 12 anos, 16 anos, 16 ou 12 anos? 16 anos de sofrimento com o marido dela, bebia muito. Ela teve 10 filhos, não foi? 10 filhos, 4 são casadas já. E ela falou que a Lucas morou com ela sofreu muito. E ela disse que nunca abandonou os filhos dela. Ela disse que por tudo que ela passou, mas ela nunca abandonou os filhos dela. As pessoas falavam, rapaz, deixa seu marido, deixa teus filhos. Não sei como é que tu aguenta mais não. Ela falava pra gente, né? Não, mas eu nunca deixei a minha família, eu nunca deixei os meus filhos. Meu marido ele saiu de casa, mas eu não abandonei os meus filhos. E eu falava pra ela do amor de Deus pela gente, pelos seus filhos. Eu falava, Deus está vendo o quanto a senhora ama o seu filho. A senhora sabe o quanto a senhora ama os seus filhos. E a senhora sabe o quanto a senhora já passou, o quanto a senhora sofreu para ter os seus filhos alegres, suas filhas sorrindo. Imagine Deus o que Ele fez por nós. Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, crucificado, foi humilhado, mas ressuscitou no 3º dia. E essa é a esperança do cristianismo, essa é a esperança do Evangelho, que Ele ressuscitou e está nos céus. Falei para ela também que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus. E ela ficou muito alegre e ela até se emocionou quando foi contando um pouco da história dela, do que ela estava passando. E depois a gente orou e a gente fez o convite para ela vir para aqui. Ela disse que ia ver se ia vir, porque hoje era feriado, ia na casa de uma filha dela. Mas eu gostei muito, porque eu senti que ela absorveu aquilo que a gente estava falando, ela interagiu conosco, ela entendeu a mensagem do Evangelho. Não falei também só do amor de Deus, mas também falei que ela precisava se arrepender. De tudo que eu tinha feito antes, eu me arrependi. E hoje não é porque eu quis, não é que eu sou bonzinho, não é que eu sou inteligente, que eu sou santo, não. Mas porque Deus, Ele mudou a minha vida. Isso foi uma obra do Espírito Santo na minha vida. E a gente orou pela vida dela lá e a semente foi plantada. Amém. Eita, amigo. Fala. Deus abençoe. Bem, é interessante que a gente chega nas casas, o povo nunca nos viu, né? A gente nunca viu aquele povo. E o povo abre a porta e conta a história da vida pra gente, né? A pregação do Evangelho tem dessas coisas, né? Certamente essa mulher deve ter filhos mais, assim, da idade de Tiago, e tem filhos mais velhos, né? Que falou que tem 2 filhas que são casadas, mas mesmo assim ela abriu as portas da casa dela pra falar, né? Então, que bom, foi bom ouvi-los, é bom saber que foi uma experiência boa para vocês, né? Amém. Amém. Está conosco nesta tarde, ouvindo a palavra de Deus. Estamos aqui lhe esperando para juntos adorarmos o nome de Jesus. Queremos convidar a você
nesse instante a estar conosco. Você é o nosso convidado. Daqui a pouquinho estaremos começando o culto e você vai marcar presença junto conosco aqui neste lugar, que agora se torna um lugar santo, porque a igreja do Senhor aqui está presente para anunciar a palavra de Deus. Queremos convidar você, estamos esperando você aqui nesta tarde para louvar e exaltar e glorificar o nome santo de Jesus. Você é o nosso convidado especial. 16, para a glória do nome de Jesus. João capítulo 3, do versículo número 16 adiante, em nome de Jesus, até o versículo número 17, versículo 18 também, para a glória do nome de Jesus. Quando se encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Versículo número 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Amém? Vamos orar pela palavra em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o diácono irmão João Antônio para estar orando pela palavra para a glória do nome de Jesus. Oremos. Pai amado e querido, louvado seja o teu santo nome. Nós queremos nesta tarde, meu Deus, não somente te louvar e te agradecer, meu Pai. Ó Deus querido e amado, no nome santo de Jesus, que a tua palavra nesta tarde, meu Deus, possa ver, ó Pai, o coração, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco. Por isso, nesta tarde, estamos gratos diante de ti, meu Deus. Que a tua palavra fazer renovo na vida daquele, meu Pai, que vai ouvir a tua santa palavra. Por isso, nós te agradecemos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Nós iremos louvar a Deus com o hino Jesus em tua presença. Nós sabemos que a morte de Jesus na cruz do Calvário nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Para você que está ao alcance da nossa voz, nós queremos lhe convidar a cultuar a Deus conosco e a saber e a declarar que nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte. A barreira que tinha entre você e o seu Deus, entre nós e o nosso Deus, hoje já não existe mais. O sangue de Jesus rasgou o véu de alto a baixo e agora nós não precisamos mais de intermediários, não precisamos mais de algo entre nós e o nosso Deus. Você pode chegar diante dele e pode se comunicar e se relacionar com ele. E porque ele vive, porque ele está vivo hoje, nós podemos ter esse relacionamento com ele. Nós podemos ter livre acesso ao Pai. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar a garantia de nos relacionar com Ele. A palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Pastor Adinho. Amém. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de alegria poder estar aqui nessa tarde e juntos podermos compartilhar do amor de Deus sobre a nossa vida e sobre este povoado de Santa Terezinha. E queremos louvar a Deus também pela missão Juvep, que tem proporcionado a nós, como aluno, essa experiência onde nós saímos da sala de aula para podermos entrar nas casas das pessoas, para podermos receber ou ser recebido pelas pessoas e podermos compartilhar o amor de Deus. Eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu quero ler o texto com você no capítulo 5, Romanos capítulo 5, eu quero ler o versículo 12 ao verso 21.
E quero ainda aproveitar essa oportunidade para convidar você que está nos ouvindo para poder assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia. Eu tenho o dom de levar choque, por isso que eu sempre uso pedestal, tá? Então, muito obrigado por terem vindo, vocês são nossos convidados, vocês também, tá? É um privilégio poder estar aqui hoje para compartilhar um pouco da palavra de Deus e nós esperamos que Deus abençoe esse povoado de Santa Terezinha. Esperamos voltar aqui em breve, né? Um grupo, pelo menos, uma parte desse grupo voltará sempre. E o nosso intuito é continuar ensinando a palavra de Deus aqui, tá bom? Então, nós vamos orar para encerrar este culto de louvor e adoração a Deus. Mas eu quero antes agradecer a vocês que nos visitaram. As portas estão abertas. Brevemente fundaremos uma igreja aqui, né? Se Deus quiser, e todos se sintam desde já convidados, tá bom? Também quero agradecer a todos vocês, os alunos do seminário, tá? A Joanes, muito obrigado pelo som, né? Providenciou tudo aí. O pessoal que cantou, que tocou, Priscila, Carlos, muito obrigado, Deus abençoe. A Isabor, né? Como de costume, seus dotes culinários, muito obrigado, tá bom? Teve muito trabalho. E a todos que colaboraram, que oraram e que vieram hoje compartilhar a palavra de Deus conosco aqui, tá bom? Vamos orar então para encerrar. E nós vamos em seguida voltar para casa, para cada um para as suas cidades. Aqui tem pessoas de várias cidades juntas, tá bom? Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Vamos ficar em pé, por favor? Pai eterno, nós te agradecemos por este culto e por este dia na tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Continue, Senhor, neste lugar, atuando nos corações, nós te pedimos isso. E que brevemente possamos inaugurar uma igreja aqui nesse povoado, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos, seminaristas, que esteve hoje conosco, compartilhando da tua palavra no nosso meio, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê um retorno para casa em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados. Deus os abençoe. Amém. pés de quem prega o evangelho com formosos são. Não importa o transporte, não importa a condução. Não importa o transporte, não importa a condução. O importante é chegar junto e fazer a pregação. O importante é chegar junto e fazer a pregação. Os pés de quem prega o evangelho quão formosos são. Os pés de quem prega o
o evangelho, quão formosos são. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. E de pregai o evangelho, essa é a nossa missão. E de pregai o evangelho, esta é nossa missão. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesma orientação. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesma orientação. Sede minhas testemunhas em toda e qualquer região. Sede minhas testemunhas em toda e qualquer região. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Norte, sul, leste, a oeste, Brasil é grande nação. Norte, sul, leste, a oeste, Brasil é grande nação. Muitas vidas perecendo, e o que você tem feito, irmão? Muitas vidas perecendo, o que você tem feito, irmão? Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Sai da tua parentela, faz tua parte de cristão. Sai da tua parentela, faz tua parte de cristão. Prega o evangelho ao mundo, Deus não faz acepção. Prega o evangelho ao mundo, Deus não faz acepção. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são.